Vamos falar sobre um dos maiores vilões da cultura pop, Lex Luthor. A história dele é, na verdade, um baita estudo de caso sobre como a inveja, quando levada ao extremo, pode literalmente destruir uma pessoa. Pois é, essa é a grande pergunta sobre ele, né? Pensa só, num universo cheio de alienígenas superpoderosos, como é que um simples ser humano está sempre lá, no topo da lista dos vilões mais perigosos de todos os tempos? Sério, como isso é possível? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para o conflito central aqui. De um lado, temos o Superman, um ser com poderes quase divinos. Do outro, um homem cuja única superpotência é uma mente absolutamente genial. Ah, e claro, com recursos financeiros ilimitados. E olha, não dá para subestimar a ameaça dele. Ele vive aparecendo no topo dessas listas de maiores vilões, muitas vezes na frente de seres cósmicos que poderiam destruir planetas. Isso só mostra o quão perigosa pode ser uma mente humana movida pela inveja. Essa comparação aqui já diz tudo. Enquanto o Superman tem todo aquele arsenal de habilidades físicas sobre-humanas, os maiores trunfos do Luthor são puramente humanos, o intelecto e a grana. Mas repara bem no terceiro item, a tal da inveja corrosiva. É ela que alimenta os outros dois e o torna tão perigoso. No fundo, é isso que define o personagem. Tá, mas como é que essa inveja toda aparece na prática? É bem simples. A vida inteira do Luthor, cada plano, cada movimento, tudo, absolutamente tudo, gira em torno da rivalidade dele com o Superman. É uma obsessão total. É o que define a existência dele. E os extremos que ele chega são inacreditáveis. Ele usa a fortuna para parecer um benfeitor, um filantropo, sabe? Mas por trás dos panos tá lá, armando para incriminar o herói. Ele explora a única fraqueza do Superman, a Kryptonita, e não pensa duas vezes antes de atacar as pessoas que o Superman ama. Ele chegou ao ponto de se tornar presidente dos Estados Unidos, não por algum dever cívico, mas como a cartada final no seu jogo doentio para superar seu inimigo. Mas tem um evento específico na história dele que ilustra essa natureza autodestrutiva com perfeição. É a história de como a maior arma que ele já conseguiu se tornou o seu próprio veneno. Depois de anos procurando, Luthor finalmente põe as mãos no que ele mais queria. Um fragmento de Kryptonita. A única substância no universo que podia ferir o Superman. A arma perfeita, guardada num pequeno anel. A partir daquele dia, ele nunca mais tira o anel do dedo. Aquilo vira um símbolo, um lembrete constante do seu ódio. Ele mantinha a arma contra seu inimigo ali, colado no próprio corpo, o tempo todo, só esperando o momento certo de atacar. E aí vem a grande e trágica ironia. A mesma radiação que enfraquecia o Superman também era nociva para os humanos. E a exposição constante, dia após dia, começou a envenenar o próprio Luthor. Ou seja, o objeto do ódio dele se tornou a fonte da sua própria destruição. Aquele anel, a arma definitiva, acabou causando um câncer agressivo, forçando-o a amputar a própria mão. O ódio que ele carregava no dedo, literalmente, consumiu seu corpo. A arma da vingança virou o instrumento da sua própria ruína. E essa história, claro, não é só um detalhe trágico dos quadrinhos. Ela serve como uma metáfora muito poderosa para uma verdade bem mais profunda sobre a natureza humana e sobre o poder corrosivo da inveja. O que nos leva a uma pergunta central. Por que alguém tão brilhante, um verdadeiro gênio, permitiria que o ódio por outra pessoa o levasse à sua própria ruína? Não parece fazer sentido, né? Pois é, existe uma sabedoria antiga que parece ter a resposta perfeita para isso. A inveja do Luthor, aquele desejo de destruir o Superman, literalmente apodreceu o corpo dele de dentro para fora. É a ilustração mais direta e literal que se pode imaginar desse provérbio. E é aqui que a história sai das páginas dos quadrinhos e começa a falar diretamente com a gente. Porque, no fundo, essa dinâmica não é exclusividade de supervilões. Ela reflete uma batalha que acontece dentro de cada um de nós. A gente pode não se achar tão mal quanto um vilão de gibi, mas a verdade é que talvez a gente não seja tão bom quanto pensa que é. É muito fácil olhar para o Luthor e pensar, eu nunca faria isso. Mas a real é que todo mundo enfrenta essas batalhas internas. Esse conflito entre o que a gente sabe que é certo e o que a gente acaba fazendo é universal. Tem esse trecho, escrito há quase 2000 anos, que captura essa luta interna perfeitamente. Essa tensão entre as boas intenções e as ações reais é uma parte fundamental da experiência humana. É como uma vilania adormecida que todo mundo carrega. E isso tudo nos traz para uma reflexão final.
A queda do Lex Luthor foi causada pelo combustível que ele escolheu usar, ódio e inveja. Então a pergunta se volta para nós. Qual é o nosso combustível? Que motivações estão por trás das nossas ambições, das nossas ações? Estamos construindo o nosso futuro ou, como Luthor, estamos nos destruindo lentamente por dentro? Para quem curtiu essa reflexão e quer ir mais fundo, a fonte original desta análise é o livro O Vilão que Habita em Mim. Lá o autor explora como esses ícones da cultura pop podem nos ajudar a entender essa batalha interna. Fica a recomendação para continuar esse papo. Valeu por acompanhar até aqui.